Muito bem-vindo, Escorpião. Mais uma leitura das energias desse momento. No momento em que você chega à leitura, em geral, para poucos dias. Não é uma energia tão extensa, então fique atento, usa teu discernimento. Se você tem esse signo forte no seu mapa ou está lidando com Escorpião, tá? Qual é a conversa, Escorpião? Sobre o que vamos falar? Eu abro a mesa em 3 linhas, então, por favor, fique até o final. No final tem um conselho de ação para esse contexto, tá? Nas cartas de 10 e 9, nós temos em geral essas finalizações importantes, né? Então, nós temos um 10 de paus e um 9 de espadas. E aqui a gente se encontra naquela dinâmica de eu tô vendo algo que termina, eu tô vendo alguma coisa aqui se despedaçando, né? Porque é o processo natural, digamos assim, né? Essas estruturas é como se fossem uma casa, né? Um lugar, assim. E nós estamos ali dentro daquela estrutura, daquela situação, circunstância, relação, cada um encaixa de uma forma. Mas isso que a gente tem como estruturado, realizado, de pé, tem essas rachaduras, por quê? Porque agora chega um momento em que esse cenário, ele se desmonta, ele se desfaz. Então, a gente pode estar falando de qualquer tipo de cenário, tá? Cenário num trabalho, cenário num projeto, cenário numa relação, numa dinâmica, né? Com outra pessoa, com outras pessoas. E especialmente com a gente mesmo, né? Essa estrutura, ela precisa, né? Cair. E tem, em algum momento, essa resistência, Escorpião, de não consigo levantar daqui, eu não consigo olhar para um novo horizonte, eu não consigo olhar para uma direção mais bonita, sonhar, nada disso, Sara. Por quê? Porque eu estou vivendo ainda esse processo. Isso tudo está se dando, isso tudo está se desfazendo, e eu entendo que eu não tenho muito o que fazer, mas a minha mente, né, tem muita nuvem, né? Tem muitas nuvens aqui, muitas nuvens aqui. Essa correspondência aérea, etérica, que também pressiona, é invisível, mas, né, são os pensamentos que não cessam e que geram sobrecarga, raios e trovões e tudo. Mas o que caiu em cima de tudo, Escorpião, é a carta da estrela, com a palavra-chave silêncio. E eu senti essa carta quase como aquele silêncio que a gente faz, esperando o estrondo, sabe, do natural, né, de um trovão. Quando a própria natureza gera a descarga ou, né, fabrica, executa essa ação de implodir, de explosão, de novo, para que isso se feche definitivamente. Então, se um relacionamento, se um projeto, se uma proposta, se alguma coisa tá aí ruindo,
faz parte, escorpião, é isso que eu preciso dizer aqui, né? E a carta da estrela é essa parceria desse campo invisível que nos acompanha, que te acompanha, que vive contigo e diz: tem um cenário novo. Confia. Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é o conhecimento que foi praticado sem pretensão. Sabedoria é o aroma, né? É o resultado mais sutil, mais suave do exercício da vida. Na confiança de que tem cenário se abrindo. Assim que essa densidade for dissipada. Que mais? Tem transformação, tem transmutação a caminho, tá? Torre. O arcano da torre caiu em cima daquela carta que já está com as estruturas rompendo. Então, escorpião, sem dúvida nenhuma, a gente está falando aqui de rupturas importantes, rupturas que mostram a verdade e às vezes a nossa própria verdade que nem a gente sabia. Sabe aquelas coisas que a gente quer, mas não sabe que quer? E aí eu tô falando no âmbito de alma, né? A nossa essência quer, mas a gente, né, na mente, nosso mental não compreende, porque, né, o que é maior, aquilo que os olhos não alcançam, que é a direção, né, que a alma aponta, a mente não alcança. E aí toda essa estrutura vai ruir, né? 10 de paus com 9 de espadas. Mesmo com dor, mesmo com insônia, mesmo perdendo horas, né, de tentando resolver mentalmente, né, a questão, as questões. As cartas dizem aqui para ti, tem forças maiores, escorpião, atuando. Então não adianta brigar com o que não deve permanecer de pé. E às vezes a gente quer a todo custo, né? Mas vai arregaçar a mão, né? A gente sangra tentando segurar coisas que não devem. Por quê? Porque tem essa sabedoria maior, né? Tem essa sabedoria maior que tá operando. E a estrela fala para ti, confia, tem cura, tem guiança, tem a esperança. Torres acontecem para desmontar, né, inverdades. Um conselho final, por favor, para escorpião. Três de paus com 5 de espadas. E aí essa carta, né? Pedindo que a gente se deixe paralelamente. Qual é o conselho? Que você, escorpião, talvez faça alguma coisa paralelamente que não tem a ver com as questões mais complexas, mais difíceis que você pode estar vivendo aí. E tem elementos aqui na mesa que me contam que sim,
tá? Tem coisas, tem conflitos, tem discussões por verdades, por certezas, tem esse peso da insônia, da mente, com dificuldade de se dobrar, né? O 6 de paus caiu em cima desse 5 de paus aqui, falando que no final não tem, né? Tem melhor opinião. E aí aqui como conselho final, se você puder achar um plano B de execução possível. O que é um plano B de execução possível? No dia a dia eu começo a fazer uma outra coisa mais simples que eu quero construir, sei lá, todo um muro de cerca viva na minha casa. Ou volto a estudar o idioma que eu gosto, que eu começo a ouvir, traduzir músicas, enfim, de uma maneira leve, mas um pequeno plano de ação concreta que te faça levantar. Isso aqui vai resolver o problema, Sara? Não, porque lembra, aquilo que vai ruir, precisa da torre, vai acontecendo, vai acontecer. Nem sempre de forma brusca, né? Eu falei de trovão e raio. Né? Trovão e raio. Mas é nessa representação da natureza, da força, daquilo que é maior, do que é imenso. E que é transformativo, é de transformação, elemento fogo. Né? Então, isso aqui é como são forças da vida, são forças do momento. Por quê? Porque sempre tem etapa por etapa para a gente passar para outra fase da jornada. E na outra fase da jornada tem sabedoria. Sabedoria da própria experiência vivida, que não é inteligência, que não é esperteza, que não é maneiras incríveis de resolver questões que não dependem da gente. Muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito, resolve o que precisa ser resolvido nas nossas mãos. Mas essa carta de conselho, Escorpião tá te falando para que você levante e saia desse espaço em que você, né, aqui a gente se sente insignificante, né? Nossa, tô ouvindo essas coisas que a Sara tá falando, é pior ainda. Não, mas é uma impressão. É porque... E é até bom que a gente se sinta assim, pequeno, diante da vida. E aí um pequeno plano de uma outra ação que te levante desse lugar, ao menos que um pouquinho de cada vez nos próximos dias. Se essa leitura não ressoou com você, não está acontecendo nada disso, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do mapa que podem ter mensagens para você, tá? Mas quem chega nessa leitura e ficou com essas informações, o conselho é: faz alguma coisa de ação prática. O naipe de paus, a gente atua, a gente põe a mão na massa. Tá? Escorpião, espero que tudo corra da melhor forma possível e nos vemos na próxima leitura. Um grande abraço. Tchau, tchau.